boa tarde. Estamos aqui de volta, né? Hoje, uma tarde maravilhosa, com uma pessoa muito especial para nós. Eu acho que para todos, né, que vão estar assistindo, para nós também muito especial, que é a Ellen, a nossa fisioterapeuta, né? Que pega nos pés da gente, você nem imagina. Logo vocês vão descobrir, quem não a conhece, né? Dificilmente alguém não conhece a Ellen. Boa tarde, Boa Rose, tarde, tudo bem? Jô. Estamos aqui de novo, né? Que Mais bom voltar nessa nova temporada. com Tava com bastante saudade das novidades, nossas né? gravações. Isso. Ellen, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Você sabe que é sempre especial estar com você, né? Te ouvir é sempre maravilhoso. E hoje a gente veio saber um pouco mais, né, de você, né? E de vários assuntos aí que eu sei que muitas pessoas se interessam bastante, né, Ellen? Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? Porque todos te Menina, conhecem. primeiramente, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Eu já ia começar, quando ela falou, gravando, eu já ia falar já do podcast. Vamos, tudo bem, gente? Eu me empolguei. Eu falei, não, calma, não tô no meu podcast. Que loucura que é a nossa cabeça, né? Bom, gente, mas meu nome é doutora Ellen Buzardi, eu sou fisioterapeuta, né? Especializada em coluna vertebral e ortopedia. E atendo realmente aqui na Praia Grande. Bastante corredores de rua, muitos crossfiteiros, Nossa, né? imagina só isso. Eu adoro. Muito o quê? Então, crossfiteiros. Crossfiteiros. Então, assim, é um Imagino. público muito engraçado, porque eles vão lá com muita dor, aí a gente ajusta, faz a sessão de quiropraxia, trata, aí ele levanta da maca sem dor e fala, eu posso treinar amanhã? É muito bom, né? Bem isso mesmo. Mas tá tudo bem, a gente fala, vai, treina amanhã, a gente repara novamente, não tem problema. Mas é isso. Mas é muito bom estar aqui com vocês. É sempre bom. Ellen, quando você começou aqui, você já é da Praia Grande? Sim, eu sou Caiçara, nascida. Caiçara. Só não nasci na Praia Grande porque não tinha hospital na época. Ô, louco. Deixa abaixo a idade, não Tá, precisa. tá bom. Deixa. Na Não, época. agora a gente já aprendeu a não cometer essa gafe. Né? Deixa, Vamos não tem problema esquecer nenhum. isso. Eu era mestre nisso. Eu já aprendi, meninas. Não, mas você sabe que no time lá, a maioria das meninas são novas, né? São fisioterapeutas Sim. novas. E aí, às vezes, eu tô falando com o paciente, uma empolgada. Não, e aquela série da Caverna do Dragão, com o Thundercats, eu gostava? E as meninas, que é isso? Nossa. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu esqueço que realmente, a gente esquece da idade que a gente tem, né? Sim. Bom, mas na época não tinha maternidade na Praia Grande. Então, a maternidade, assim, né? Digamos, tinha maternidade na cidade, mas era um pouquinho mais. O meu padrinho, na verdade, fez meu parto, não atendia aqui. E ele era super amigo do meu pai, primo do meu pai, e ele trabalhava no Oswaldo Cruz em Cubatão. Então, minha mãe foi pra lá, teve lá em Cubatão, no Oswaldo Cruz, que até fechou, nem existe mais. E aí voltamos pra cá. Então, eu só nasci lá. Você só nasceu lá. Só nasci, mas fui criada aqui. É igual a Maria Isabel, né? A Maria Isabel nasceu em Santos, mas a gente voltou pra cá. Meu marido também, nasceu em Santos. Mas Minha morávamos filha aqui. também. E aí, mas sou caiçara, amo Praia Grande. E aí, resolvi fazer fisioterapia. Na verdade, foi muito engraçado. Minha mãe tem até isso até hoje. Na quinta série. Não, quando a gente aprende a escrever, é na primeira série, primeira série. Eu fiz uma redação e tinha um quadro, tinha uma folha e tinha um lugar de desenho. E aí eu lembro que a professora Mari, mãe da Joy, vocês conhecem a Joy? Sim. Conhece? A mãe dela foi minha professora de redação. E aí a professora Mari falou assim, você tem que escrever o que vocês vão ser quando crescer. E faz essa redação. Nossa. E eu lembro que eu fiz uma casinha com um ossinho, escrito assim, a Nossa. doutora Ellen. Minha mãe tem guardado até hoje. Nossa. Você viu? E aí tá lá, que não tá, realizado mesmo. não tá como médica. Tá como eu sou, eu cuido de ossos quebrados, Nossa, recuperação, gente. muito bonitinho. Isso é muito importante, viu? Isso guardado, isso é uma riqueza. Que né? legal. E eu fiquei com isso na cabeça, sempre. E como eu tinha essa proximidade com meu padrinho, né, que ele é ginecologista, e ele sempre vinha com aquela maleta, né, que antigamente não tinha tanto ultrassom, era mais aquele negócio de escutar, antigo, né, e eu brincava com o esteto dele, com tudo, mas não era a área ainda que eu falava. Ele falava, não, você vai fazer medicina. Eu falava, não, eu não quero, padrinho. Não, é linda essa área, mas nunca me encantou. Sempre a parte de ossos. Eu era encantada com a parte de ossos.
E aí, quando foi no ensino médio, que eu fui para uma feira, que a escola fez, a faculdade fez, e aí eu entendi que existia fisioterapia, porque eu não sabia que existia. Sim, era isso que eu ia falar. Você não sabia identificar porque você não sabia a profissão. Não conhecia. E naquela época, em 99, a fisioterapia ela é vista como auxiliar médico. Sim. Era uma coisa, tipo, vai no hospital, na Santa Casa, é lá no fundo, lá embaixo. Era uma coisa. Eu lembro de uma época Lembra? que fisioterapeuta não era tão valorizada, né? Não. E Isso hoje veio em pra. dia tem que estar. Hoje, é assim, é de pouco tempo, né? A É, físio sim. cresceu. Então era aquela coisa meio que no fundo da clínica, Sim. né? Era uma coisa bem estranha, assim. Sim. E eu lembro que quando eu comecei a faculdade, meu pai super chateado. Não, você não vai fazer isso. Essa faculdade não, meu padrinho já sabia como que era. Não, você não vai fazer. Nossa, vai fazer outra faculdade, mas fisioterapia não. Eu falei, não, eu quero fazer esse negócio. Eu vou fazer. E fiz, no Santa Cecília. Fui a terceira turma em Santos. E eu me enfermei em 2005. Porque sempre foi uma profissão muito linda, mas se ganhava muito precário, né? Assim. Muito desvalorizado, porque era Era. considerado. Nós não tínhamos, digamos assim, autonomia. Sim. É essa palavra. Mas não tínhamos autonomia também por conta da classe. Sim. Que ninguém também foi buscar conhecimento para isso. Sim, sim. Né? Para falar, não, deixa eu falar por igual aqui. Ninguém Sim. queria isso também. Então, tava muito cômodo, né? Sim. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava, eu era funcionária pública na Praia Grande, porque eu trabalhava, então eu trabalhava, fazia faculdade. Na minha classe eu era a única que trabalhava, então não tive esse negócio de faculdade, minha faculdade foi muito legal. Não tive. Eu tinha que pagar minha faculdade, então foi um pouco meio perrengue, assim, pra mim a faculdade. Então, pra mim, eu tinha que, pra faculdade, eu tinha que ser a melhor na faculdade. Eu Sim. sempre tive essas metas. E eu lembro que a professora, eu escutava o professor reclamar, sabe, na aula, que ganha pouco, que não tem emprego. E eu pensava comigo, mas que mundo esse povo vive? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou trabalhar em convênio. Eu lembro que isso já era da minha cabeça. Eu já trabalhava também, né? Então, pra mim, era mais fácil, eu acho, talvez, eu pensar dessa forma. Eu não vou sair daqui, eu não vou trabalhar em convênio. Eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar do meu jeito, eu vou montar o meu negócio. Eu vou, sabe? Era sempre assim, Já na minha tava cabeça. com a alma de empreendedora. Já. E eu não sabia. Aí, terminei a faculdade. E aí, eu trabalhava na prefeitura, trabalhava numa escola pública, municipal. Eu era secretária de unidade durante 8 anos. E fiz um projeto para servidores da escola, para serventes, para o pessoal as merendeiras. Sim. Eu fiz um projeto com a direção, incorporei dentro do PPP, que é um plano de gestão da escola. Falei, a gente vai fazer isso daqui, vamos fazer essa série de exercícios de ergonomia, tal, pra gente diminuir essa incidência de atestado médico na nossa escola, que eram mais de 35 funcionários. Nossa. Aí a diretora assim, perfeito, pode fazer. E eu comecei. 3 vezes a semana tinha uma série de mobilidade, alongamento. A gente tinha uma ergonomia diferente para os professores. Diminuiu 90%. Olha que maravilha. Aí, O quanto é importante, né? O alongamento, mobilidade. a mobilidade. Não, a assim, e consciência assim, disso. pouco tempo. Assim, em questão de 10 segundos, 10 minutos. E assim, durante, 3 vezes na semana. Não é aquela coisa, não é uma hora de alongamento, né? E deu certo. Diminuiu muito. Foi quando o Getúlio, que era secretário, que ele tinha o sindicato dos funcionários públicos de Praia Grande, ele ficou sabendo. Falou, por que diminuiu tanto a incidência do atestado ali? Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Aí ele foi lá e conversou comigo. Falou, ela é fisioterapeuta, ela acabou de se formar, tinha acabado de formar. Aí ele falou assim, você não quer fazer um projeto pra mim pro sindicato? Eu falei, como assim fazer um projeto? Faz um projeto pra gente colocar fisioterapia pros funcionários públicos de Praia Grande. Os servidores municipais. Eu falei assim, eu faço. Aí eu fiz. Aí eu trabalhava das 15 às 23 na escola como secretária e de manhã a gente montou uma clínica dentro do Sindicato dos Funcionários Públicos de Praia Grande, o Beatrix. Que legal. Que legal. E aí foi quando eu comecei a ficar conhecida. Que legal. Porque daí eu atendia muito funcionário público da Praia Grande, com atendimento totalmente diferenciado, que eles deixavam de ir pro convênio para ser atendido no sindicato, porque era um atendimento totalmente personalizado. Sim. E deu certo. E aí eu fiquei lá 5 anos. Olha, 5 anos. Que legal. E aí em 2013, em 2011, eu ganhei a Lolo, fiquei grávida. Aí eu parei de trabalhar lá com a Lolo. Meu marido é do profissional de educação física, né? E na época, meu marido falou, olha, vou abrir uma academia pra mim. Aí eu falei assim, então se você vai abrir uma academia pra você, eu vou montar uma sala dentro da sua academia. Eu só quero uma salinha, só pra me atender de vez em quando. Foi bem assim a história. Sim. Aí ele, então tá bom. Aí eu fui, e aí as coisas começaram a crescer.
crescer. Atendi na época, 2015, atendi ai, como é que é o nome, gente? Treinador de condicionamento físico da Seleção Brasileira de Vôlei de Surdos. Ele ficou encantado com o meu trabalho, falei, me dá o seu currículo. Levou, fui selecionado, fui trabalhar na Seleção Brasileira. Trabalhei 3 anos de CLT. Legal. E aí comecei aí já trabalhar com atleta profissional já é diferente, Sim. né? Mas foi quando As mudou. exigências são bem maiores, Muito. né? Exige de você para se capacitar cada vez mais, se atualizar, né? A gente tem que ter um raciocínio muito rápido, né? Sim. Porque o atleta, ele machuca E tem que ter o resultado ele rápido. tem que voltar no próximo, daqui 10 minutos, Sim, né? sim. Então, Era foi isso uma que eu ia experiência falar. incrível. Exige de você e do paciente, Sim, né? sim. É porque eu conheci ela como? É. Óbvio. Como lesionada, paciente. né? Lesionada. Óbvio. Que não aguentava as dores e agora aí a Érica falou assim, olha, só quem vai Resolver é a resolver isso aí doutora é Ellen. vai pra lá. É verdade. Se você chegou aí lá na Mirim, Fui né? lá. Verdade. É, Era bem eu comecei pequenininho a minha lá. sala. As Sim. minhas dores foram lá, né? Foram Ali, lá. aquelas paredes ali, Foram lá, verdade. sentir as minhas lágrimas. Verdade. Aí eu falei, não, tudo bem, vou, né? Eu sinceramente, eu pensei que nessa época, depois disso, eu não iria mais querer correr. Porque foi muito sofrimento. Foi, já muita dor, eu lembro. É muita dor para você na lesão, né? E aí ela fazia o tratamento, quando ela enfiava uma agulhinha assim, bem sutil, que Tadinha. eu achava que eu ia pro céu naquele momento. Eu via estrela, via céus. Eu falava, meu Deus, o que é isso aqui? Mas graças a Deus. Melhorou. Não, eu nunca mais tive nenhum problema em relação. Mas é assim, a gente sabe que. Só que eu não era uma atleta que eu tinha que voltar a próxima semana, né? Então, Não, e nem ela deixava, porque Não, você não. a gente, mas tem uma provinha que a gente se inscreveu Josi, ali. não vamos arriscar. Não vamos arriscar. E não, eu nunca vou esquecer uma que eu tava indo em tratamento e ela falava assim, mas os atletas estão fazendo tratamento e vão escondido da fisioterapeuta. E eu falei, nossa, que sacanagem, não pode, né? Tem que ser regradinho, né? A dona Jo faz uma prova, indo em meio tratamento. Eu falei, gente, não tira foto, por favor. Não me marquem no Instagram. Eu postei e marquei minha filha, ela quase enlouqueceu. Eu falei, não, a Ellen vai me ver, não coloca a foto. E não deixei colocar. Mas fui também teimosinha. E olha que eu falei do outro. Falei, não, que não pode, tem que... Mas é uma coisa, né? Eu não sei. Como que é lidar com esse pessoal Então, antes eu dos ficava... atletas, né? Antes eu ficava muito Tanto corrida brava. como crossfiteiro também deve ser a mesma coisa. Antes eu ficava muito brava. Ficava. Ficava. Falei, meu, que não é possível, que eles não estão entendendo. Que não meu pode. Deus. Caramba, tá em fase de tratamento. Porque assim, cada lesão tem o seu estágio, né? E tem estágio que a gente não pode vacilar. E eu, caramba, que não tá entendendo, né? Eu falei, gente, agora, né? Vai passando o tempo de ficando mais madura, né? Gente, não tem problema, vai ser feliz. Depois a gente volta, a gente arruma tudo de novo. Não Depois tem você tem que sentir mais um pouquinho de dor aqui. Você que vai sentir dor, né? Tá bom. É muito engraçado. Você já tava atendendo uma nutri aqui da praia, a Stephanie. E ela é crossfiteira, tá assim, ela tá viciadaça no crossfit. E eu atendo a mãe, o vô dela vem de São Paulo pra tratar comigo. O seu mergulhão, gente boa, a avó e o pai, toda a família trata com a gente lá. Aí a Stephanie tava mal da lombar, não tava legal. Eu falei assim, Stephanie, você não tem competição daqui 15 dias? Tem. Então, assim, ó, vamos tratar de verdade pra você ir pra competição e você, dar aquele arregaço, você vai pegar pódio? Ah, tá bom. Tá. Então, não é pra mim ir? Não, não vai essa semana, por favor. Só pra gente dar continuidade. Ah, tá bom. No outro dia, o que ela tá fazendo? Fazendo deadlift com... Nossa! E não, e assim, aí ela postou assim, ó. Por favor, ele não fica bravo comigo, mas você é mais forte que eu. Eu falei, mano, isso é uma droga. Eu faço assim também. Você fala, não, mas eu já tô me sentindo um pouco melhor. Você mexe ali, né? O meu foi um calcânio, né? Aí eu mexi, eu falei, não, mas não tô sentindo nada. Eu acho que na hora que aquilo pisava... Nossa, é a sua lesão das lesões mais chatas pra tratar, né? É mais chato. Olha, doeu muito. Foi uma das lesões que doeu muito. As lesões mais chatas pra tratar é o calcânio. É porque a descarga de peso, né? E o meu medo é que o médico me explicava que se não... não, e você também, você falou também que se não tratasse, podia subir, podia inflamar mais. Eu falei, não vai subir nada, nós vamos terminar isso aqui, por aqui, pelo amor de Deus, né? Mas não tive mais problema.
E no caso, assim, depois que você atendeu o pessoal dos atletas, no caso, aí foi que você montou essa... Não, aí em 2016 eu trabalhei na seleção brasileira há 3 anos. Aí em 2017 eu parei. Entrei em 2015. Mas você ficou com a sua salinha aqui, onde você ficava atendia com a a Dona Jo? salinha e com a seleção, porque a seleção era de final de semana e, por exemplo, o último campeonato foi em Washington. Eu fiquei 27 dias lá. Nossa. E eu fechava a minha sala. Quem atendia, na verdade, até pra mim, assim, o Pilates, que eram pacientes que já não tinham lesão, que era mais por condicionamento, era meu marido. Eu falei assim, Léo, segura minha turma de Pilates, porque eu tinha mais de 8 turmas de Pilates. Nossa. Só que, só que em Washington, eu tive o contato com a quiropraxia. Sim. Aí foi quando eu eu falei, sou meu... louca pra fazer. Aí quando eu falei, ó, chegar no país, lá no Brasil, eu vou procurar essa quiropraxia. E aí acabei encontrando o Atef, lá na Levo, que graduou comigo em 2005. E eu falei, Atef, o que eu faço, meu? Onde eu faço essa especialização? Ele falou assim, olha, tem um cara que é o melhor do país, tá no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que vai ficar inviável pra você, por questão... Não, eu vou atrás desse homem. E aí foi quando eu fiquei 5 anos indo pro Sul. Nossa. 5 anos para fazer a diplomação de quiropraxia. De quiropraxia. Diplomação. Sim. Aí eu fiz diplomação, terminei em novembro do ano passado. Nossa. Então eu sou fisioterapeuta especializada em quiropraxia. E aí, em novembro, veio um convite para me fazer a graduação de quiropraxia, porém certificação internacional. É um grupo de 35 fisioterapeutas, digamos assim, uns escolhidos no nosso país. Lá em Chapecó. Olha que chique. Aí eu comecei. Começou, tá fazendo? Tô fazendo. Que legal. São 32 homens e 5 mulheres. Nossa. Aí ela passou de lá da Mirim, veio pra cá, né, pra Jaú. A pandemia chegou. A pandemia chegou, o que aconteceu com as academias? Fecharam. E os atletas pararam? Nem todos pararam, né? Não, porque eles treinavam tudo escondido. Escondido. Foi quando, assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto na pandemia, quando fechou tudo, no lockdown. Sério? Trabalhei muito. Foi quando que era isso? Conta aí pra gente. Porque era assim, o que aconteceu? As academias fecharam. Sim. A minha sala ficava dentro da academia do meu marido. Sim. E aí, falei, meu, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, olha, a gente já tava meio que de olho nas salas aqui no Boqueirão. Falei assim, ó, é agora ou nunca, bora, vai pra dentro. Aí em 2 meses eu reformei uma sala aqui na Jaú e fui pra dentro. Na pandemia? Na pandemia. Acho que porque eu tratei foi na pandemia. Foi, né? porque o único lugar que dava pra tratar, os únicos lugares que a gente tratava ortopedia era fisioterapeutas. Porque os hospitais estavam fechados pra isso. E era isso que eu ia falar, a sua área não podia fechar, né? Não podia fechar. Saúde. E aí a gente veio trabalhar aqui no Boqueirão. Gente, esse povo treinava em casa, essas aulas online. Crossfit online, escadaria, era tanta lesão. A gente sabe o que a pessoa faz. Gente, ali, assim, muitas lesões dessa parte esportiva, domicílio, né, em home office, porém também tinha a questão dos empresários que estavam literalmente atolados de trabalho, sim, tensionando e travado, sentado. Tensionando, né? Então, assim, foi quando realmente aumentou muito, que em menos de 6 meses eu tive que aumentar a minha equipe, que era só eu e a doutora Renata. Eu tive que pegar uma secretária, eu tive que pegar mais 2 filhos. E fora os outros que ficavam com aquela tensão do medo de morrer do Covid. Muitos. Né? Que aí todo mundo trava completamente. Muitos. Eu perdi, assim que eu inaugurei o consultório aqui, no Jaú, na mesma semana eu perdi meu sogro de Covid. Nossa. Foi assim, ele foi internado, ficou 15 dias com Covid. Perdi meu sogro de Covid e... Ele você não teve medo? Nenhum. Nenhum momento eu passava na minha cabeça que eu ia pegar Covid. Até porque, assim, eu atendia o paciente, máscara, todo mundo protegido. Aí, ele ia embora de manhã. À tarde, doutora, estou positivo. Nossa. Gente, mas todo mundo passa aqui e tá positivo depois. Então, eu já peguei esse negócio 10 vezes já. Aí, aí o doutor Marcelo Bechara, vocês já conhecem? Sim. Aí eu ligava pro Mar, o Marcelo é muito amigo meu de escola, a gente estudou junto na escola. Ele vai vir aqui, né? Tem que trazer ele, hein? Doutor Diego. A gente já trouxe. Doutor Diego tem umas chamadas com a gente. Gente, doutor Diego é sensacional, são muito parceiros nossos. Aí eu falei, aí o Marcelo é meu vizinho também, sabe? Aí aí ele, o que foi? Eu acho que eu tô com Covid de novo, todo dia tá com Covid. Eu falei, mas eu acho que tô, porque, o paciente acabou... Ele, esquece, você deve ter pego 10 mil vezes já, nem vai fazer teste. Eu falei, então tá bom. Então, continua a tua missão aí, porque o hospital não tá atendendo. Bora atender a coluna aí, faz o que tem que fazer aí. A mulher dele também ficou mal.
Foi quando ela começou a fazer tratamento com a gente de ozônio, lá comigo. Ah, ela comentou comigo. E a Nath. A Nath. A Nath. É. Ou a chikungunya. Chikungunya, né? Chikungunya. chikungunya. Aí não sabia se era por causa do Covid. Foi um bololô, É. mas deu certo. Ela Mas você ficou lembra bem. que eu também cheguei lá toda inflamada por causa do Covid? Você também, pós-Covid? Eu fui, aqui eu vim pra cá, não foi com a lesão eu tratei lá. Não, Aqui foi o pós-Covid, que eu fiquei toda inflamada. Toda inflamada, verdade, nas na minhas articulação. articulações, e eu fiquei até... Eu fazia com você e depois fazia com as meninas o Pilates. É isso mesmo. E fiz ozônio, É isso mesmo. que eu sou apaixonada por Ai, nem ozônio. fale. Eu tive que fazer o curso de ozônio. É. Então, eu vi, os relances ainda nem tive tempo de Eu tive que fazer o ver curso de ozônio. É mesmo? Eu É, e a a Renata. menina que... Mas você não acha que é pouca coisa pra você fazer, não? Não, mas o ozônio, ele é um recurso. Ele não é tão... Eu já ia Gente, perguntar, quais são as especialidades que você atende lá na sua clínica? então, lá, assim, literalmente ortopedia e coluna vertebral. Ponto. Tá. E dor, né? E minha Sim. especialidade é dor. Porém, sempre voltada na ortopedia e coluna vertebral. E aí, recursos, Sim, tudo que é de modernidade, eu sempre vou ter lá. entendi. Aí você tem o quiropraxia, Aí a gente que tem já a faz parte da questão da quiropraxia, coluna. Tem a quiropraxia, aí tem a fisioterapia especializada, tem a fisioterapeuta especializada para escoliose, que é diferente, que são duas meninas, são duas fisios especializadas lá. Aí tem pilates terapêutica, só para coluna vertebral e ortopedia, a gente não trabalha outra linha. Tem ozonioterapia, que é recurso, Sim, né? E liberação miofascial, mas são tudo dentro das técnicas. todos interligados, né? Mas a gente faz o trabalho completo. Então, Entendi. assim, ele precisa de um trabalho com ozônio isolado? Não, porque eu não acredito. E não é isso que a gente aprende no curso. Então, assim, tem que ter uma técnica envolvida para que o seu corpo entenda que eu tenho que receber aquele gás. Entendeu? Então, eu faço literalmente o que eu aprendo. Eu fiz o curso com um dos melhores, que é o Dr. André lá de Porto Alegre, que é um anestesista. Falei, não, se é assim tem que fazer, é assim que eu vou trabalhar, né? Sempre integrando algum recurso. E aí sim, entregando a verdade pro paciente. Eu trabalho dessa forma, não admito trabalho de outra forma. E aí acabei fazendo um curso, que eu tinha uma profissional lá, que é a doutora Ingrid, que ela tem a clínica dela hoje. Sim, era isso que eu ia falar. ozônio. Era isso que eu ia falar, né? A Ingrid, eu tô fazendo o ozônio com ela, quer dizer, agora Eu fiz, não foi com a Ingrid que eu fiz? Fez lá na minha clínica. Então, ela mas era porque minha você não fisio. fazia. Se ela- se ela- mas se ela ela vai fez o me- quê? É. Hã? Ela saiu? Ela saiu. Não, ela montou uma a clínica. dela. E ela sabia. falou, Então, ela falou super bem, assim, de você. Tava fazendo ozônio com ela. Ela veio, ela vai me dar uma bronca, porque tá com tempo que eu não vou lá. Ah, não pode, hein? É, pode mas- dar, Ingrid. O Mas ozônio assim, é uma coisa muito Ela foi uma eu- das pessoas que, eu gosto, eu sou muito quando adepta eu falei que ao você vinha, ozônio. ela falou, nossa, eu conheço a Ingrid. Ela assim, aliás, a Ellen, ela falou, nossa, o profissionalismo dela, sei lá, Aí a gente Não, começou a Ellen- comigo lá. É. E, putz, foi muito bom ter E aí- mostrado um caminho pra ela. Foi a sabe? Natália que eu postei fazendo ozônio com a Ingrid, e aí a Natália, Falou, eu fiz. esposa do Do Marcelo, Marcelo. falou assim, nossa, a Ingrid do Anjo, tá? Aí falou que tinha feito. Sim. E aí eu comentei lá na clínica, eu falei, você... Ela falou assim, eu tava lá na clínica da Ellen, tá, trabalhava viu? É comigo, praia com grande, ela. né? Sim. E é muito legal isso, né? Muito, Ver o muito, trabalho gente. se E multiplicando. assim, crescimento. Assim. É. Quando a Ingrid falou assim, olha, Ellen, eu preciso trabalhar dessa forma, eu falei, sim, sem problema nenhum. A minha metodologia é essa. É isso Sim. aí. Vai pro seu caminho, tá tudo É isso certo. aí. Sim. Tem público para todo mundo, A mas a gente minha precisa metodologia respeitar. é essa. Sim. E eu tenho que seguir isso, que é meu propósito. É isso aí. E aí foi quando eu fui fazer o curso, porque assim, não, agora eu vou fazer o curso também. E a doutora Renata também fez, né? Porque eu falei, Porque meu, também você já sozinha... lidava com umas agulhinhas, né? Não, Então, pra mim isso é... Essas agulhinhas seria o quê? Acupuntura? Não, dry Não. needling. Ah, não tem nada com o tudo. então dry fala aí, needling. explica aí, gente, porque O dry eu não conheço, aí o needling. pessoal também talvez não mas conheça. Não fala que Fala eu, aí. eu tinha... Olha aqui pra essa Não. câmera e fala aqui. Ah, Ellen. não, Gente, eu- vocês eu sou- amam minhas agulhas. Eu sei que vocês amam minhas agulhas. eu sou experiente porque eu passei por essas agulhas. Eu vou falar um negócio, eu cheguei chorando pra ela e falei assim, eu tô ficando traumatizada, eu não vou conseguir fazer. Ela vai terminar, logo, logo termina. Verdade, né? Não, então É explica verdade. aí, O vai. que que acontece? Dry needling. Sim, É o nome explica da... aqui pra Ó, câmera, vamos pessoal lá. entender. Técnica chama dry needling, que é agulhamento a seco. Então, o que que a gente faz? A gente vê aonde que é realmente a origem da lesão muscular, tendinha ou ligamentar e a gente coloca uma agulhinha ali. Né? Uma agulhinha. É igual É só uma a Ingrid agulhinha, uma gente, vocês têm vez fez comigo, que ela aplicou uma agulhinha, É. não, aliás, ela aplicou um ozônio, Não, o sono é outra coisa. ah tá, mas era É, com, outra coisa. foi com seringa, Não, o ozônio que a gente Tem faz que ser lá na com clínica seringa. é com seringa. Essa porque que eu tô falando da ortopédico. agulha. Tá, mas Com é agulha. parecido? É que assim, eu entendi. É que Que eu você fui- deve fazer você faz a retal.
Também. Então tá, o que acontece? A retal é mais sistêmica. Tá. Nós utilizamos muito a agulhinha, né? A seringa, porque a gente lida com ortopedia. Tem gente que coloca na coluna vertebral, a gente Não, coloca... então, mas uma aqui, vez ela coloca colocou aqui. na minha Isso. coluna, na coluna, ela colocou com agulhinha. Isso é a Isso. seringa do ozônio. Isso é o sonho. O que eu dry fui- milling, Você Eu foi falei, no eu céu. não quero mais, eu não quero mais. o Posso falar, é dry, perrengue? o dry milling é realmente uma agulha de acupuntura, só que ela é maior, ela é Entendi. grande. Não, você sentiu o ozônio? Pensa nessa bonitinha, É essa mais ou menos agulha aí. isso, E aí a É gente coloca na área que a gente chama de uma zona de tensão. Gente, eu E já a gente fiz um coloca. exame. De tempos em tempos eu tenho que fazer. Eletroneurografia? Meu Deus igual. do céu. Nossa, aquilo... Eu odeio Eu esse lembrei, exame. eu tive que fazer isso, eu falei, não, tô brincadeira. Eu passei por umas sessões Eu antes, odeio tive esse que fazer esse exame, Olha, eu vou meu te falar, Deus é do o céu. único exame. Eu tive vontade de chutar a médica, desculpa, Não, é. gente. Mas Eu faço tudo sozinha. Eu vou é fazer muito químio, dolorido, dói muito esse negócio. É que assim, ó, a Olha, eu tava eletroneurografia é impaciente, eu colocada a falava pra ela, agulha... terminou, não, rouba só Aqui, aquela parte. cara, pode eles tirar. fazem Não, é que assim. assim, ó, a eletroneurografia, a agulha é colocada no caminho do nervo. É, E aí não tem como não doer. O dry Eu milling é choro, colocado gente. no músculo, Meu que não Deus. é uma área tão, digamos, não em cima do nervo, sabe? Porque senão realmente é muito doloroso. Não, eu vou Mas te é falar. um exame chato, hein? Não, É eu vou te muito. falar. eu olhava pra tadinha daquela médica, ela não tinha nada a ver com a minha vida, Não. mas eu falei, não gosto de você mais. Não Olha, eu vou gosto, te não falar gosto. que eu faço minhas coisas sozinha. Eu vou pra quimioterapia sozinha. Mas quando chega nesse exame, eu sempre chamo alguém pra ir comigo. E a última vez eu levei a Adriana que fez. Nossa, coitada. Ela disse que só não chorou porque. Não, eu chorei. Que eu me chorei nesse fortaleceu. exame. Mas eu gritei. choro. Eu gritei chorei. muito. E aí eu quero entender. Mas explica isso. Por que a agulha. Gente, não é Agulha e nada disso. agulha. ó, Nós estamos fazendo aqui fita. Se precisar fazer esse exame, vá fazer, né? Não, tem que fazer. Tem que fazer. Eu faço, mesmo chorando, Mesmo com chorando, dor, eu também faço. Mesmo É sendo um brava. exame. Mas explica por que coloca a agulha vai doer, mas depois vai tirar a dor. Ah, ótimo. Ó, vou explicar de uma forma bem, bem fácil. Vamos lá. Para o pessoal entender, sem né? ser Porque- tecnicista, tá? Vamos lá. Imagina, o nosso cérebro, ele é muito sistema nervoso. Ele é muito inteligente. Muito, 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 muito. Então, você imagina assim, eu tô com uma dor aqui na minha coxa. Sim. E aí, eu coloco uma agulha Sim, no ventre da onde é, digamos assim, a placa motora. sim. Que é o que vai mandar. É como se eu fosse tocar na chapa quente e minha mão não sai. Você não tira, porque você sabe que aquele vai doer. Sim. Então, quando eu entro com a agulhinha aqui, eu tento dar esse estímulo de, ó, aqui vai ter uma lesão. Aí a Aqui dor dói. vai- O que acontece com o sistema nervoso? Vai todo mundo pra lá, gente. Diminui aquele processo inflamatório porque tá doendo lá. Eu faço uma sinalização pro sistema nervoso central, ele ir diretamente para aquela região e Ai, diminuir o que processo legal. inflamatório. Eu não sabia Nossa. disso. Entendeu? É uma Poxa. sinalização. Então, assim, ó, Entendi. a agulha tá ali pra quê? Pra gerar um processo inflamatório. Pra que Entendi. aquela área seja mais rapidamente Tratada. restabelecida. Na verdade, ela chama Entendi. a cura através, né? É a autocura. Que legal. Eu não sabia A disso. gente trabalha a quiropraxia, é a autocura. Toda a Eu técnica que a fiz gente uma utiliza lá vez. é através da autocura. Eu fiz uma vez uma sessão de quiropraxia. Fez? Gostou? Eu amei, mas eu não posso fazer. Mas eu gosto da sua. Mas dos eu outros tenho amei. medo. É, porque até ela não tem que esse descontrole todo, sabe? De quebra, Não, o que puxa. acontece? A Eu quiropraxia, tenho medo ela daquilo. tem que ser feita realmente por profissionais capacitados, Sim. porque ela é específica. Hum, Ela é uma arte, é uma filosofia, é uma ciência. sim. Ela não é simplesmente instalador de ossos. Então, assim, muitos profissionais, infelizmente, fazem curso somente no final de semana, sendo que a quiropraxia, ela vai muito além de que estralar. O estralar é o de menos. Até porque, assim, se eu não souber onde vai estralar, eu vou dar danos para aquela região, Entendi. entendeu? Então, realmente é sério, não é brincadeira. Ô, Ellen, e fala um pouquinho sobre a coluna, a A questão prevenção, da prevenção. que a gente ia conversar, prevenção sobre a coluna Prevenção. e corrida. Vamos lá. Eu que Deixa sempre eu só falo... fazer a pergunta, você corre, né? Eu corro. Ah, que tá. bom. Eu tô correndo com o Guto agora. Olha, Ai, tô amando o Guto. Mas você tá indo que dia? Eu ainda não consegui. É de terça-feira, lá na noite. pista, É, às não 18 consegui horas. entrar à noite. E de quinta, lá na frente ali no Forte, o nome daquela rua eu esqueci.
Mas você vai à noite, né? Boa noite. É à noite. Tem de manhã também. Sim. 6 horas da manhã, mas de manhã eu não vou, não. Eu sou preguiçosa pra acordar tão cedo assim, não. E o Guto é Não, você é preguiçosa pra acordar cedo. Eu tô com ele também, mas eu fui, assim, só de manhã, à noite eu ainda não fui na pista. A pista é a melhor... Gente, Todo mundo fala. eu só gosto de pista. Mas eu não consigo. Na pista é hoje, Então, terça-noite. eu só gosto de pista. É Eu sério? não gosto de correr na praia. Tá brincando. Eu não sei o que acontece comigo. Cada um tem Eu falo pro Guto, o Guto fala, Ellen, vamos lá correr na praia. Eu falo, ai, Guto, parece que a sensação que eu vou correr nunca vai acabar, porque a praia é muito grande. Ele, mas só vai ter ali e volta, mas eu tenho uma sensação que é muito Mas ali longe. você também não fica tonto, só Você tem a sensação Não. que não vai acabar. Eu me sinto um atleta, eu acho. Ele fala, vai, Ellen, quando eu passo por ele, é isso aí. Nossa, eu dou aquele pique, daqui a pouco começa a perder energia, ele de novo, passa por ele, vamos, é muito bom pista. Minha coisa Olha, não fiz louca. ainda. E assim, realmente a gente fica num. Eu nem troco sentido. As meninas falam, troca ele. Eu falei, não, tá bom assim, eu vou. Escutando meu louvor, porque eu adoro correr escutando louvor, gente. Ai, eu que bom. amo. Parece que tem uma mocinha que passa na. Já viram? Na bicicleta, na Já, ciclovia, ela vai cantando. que ela vai cantando. Eu acho que sou eu correndo. Ela me assusta sempre, porque tá todo mundo silêncio, tá correndo, daqui a pouco tem uma pessoa gritando. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E assim, ela não é contínua, né? Não. Ela só vai nos refrões. Ela só tá aquele pico bem alto, assim. Você já viu ela? Não. Ela é maravilhosa. É, já Ela quero passa conhecer ela. Você tá assim, correndo, de vez em quando ela. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Ela tá uns gritos que eu falo, Mas meu assim, Deus. é muito alto. Todo mundo É para muito pra olhar. alto. Ah, gente, eu quero Pensa uma conhecer bicicleta ela. passando e a pessoa tá Ah, eu quero conhecer Parece ela. aquela já. pegadinha que tem. Para- no- Será que vocês não participaram de alguma pegadinha Silvio Santos? Não, sabe? ela tem muitos anos que ela faz isso. Tem muitos É. anos. E eu faço isso na pista, as minhas dar risada. Quando tem um louvor muito legal, meu Deus! Eu Guto, olha, tá tudo bem. Desculpa, Tá tudo bem, tá tudo bem. eu faço isso na pista. Nossa, não acredito. Ai, gente, na academia às vezes eu faço. Gente do céu, meu smart deve achar que eu sou louca. Bom, Vamos lá. então o que eu sempre falo pros pacientes? A nossa coluna, o nosso esqueleto é como um carro. Você corre, você tem que, digamos, desviar. Você tem, o relevo não é constante, ele é irregular. Então a gente cai em buracos, a gente sobe em lombadas, né? A gente tem que subir guias. Então imagina como um carro, a gente desalinha. Sim, Então a gente tem que parar o nosso carro para fazer o alinhamento, o balanceamento e cambagem. sim. Trocar de óleo, eu não faço isso, a gente não precisa também. Por enquanto. Se não chegar nos 50 que tem que trocar os hormônios, né? Por enquanto, Fazer uma lubrificação. eu indico profissionais que trocam os óleos, aí tá tudo bem, né? Mas, então assim, é necessário parar o esqueleto e fazer totalmente o alinhamento, a cambagem e toda essa parte de reestruturar a articulação. Aí, engraçado que atendi um paciente na segunda-feira, ontem, corredor, que ele falou assim, ele tô com muita dor no quadril. E aí ele foi no médico, a semana passada, o médico pediu uma ressonância magnética e tava lá, tipo, 3 abaulamento lombar, discal, 3 hernias de disco. Ele assim, o médico passou a fisioterapia no convênio pra hernia de disco. Eu falei assim, mas não é problema da hernia de disco. O seu problema é o seu quadril. Deita aí. Quando a gente deitou, eu tava super... Assim, Super. Eu falei assim, e você não vai melhorar nunca dessa dor. Porque se eu tratar só o efeito, eu não trato a causa. é isso aí. E se eu não tratar a causa, aquilo ali vai melhorar e daqui a pouco vai piorar de novo, porque você tá com a causa totalmente alternada. Sim. Então, assim, a gente tem que ser inteligente de realmente buscar a causa para poder tratar o efeito. E aí o corredor, ele tem que passar por esse processo. Ele tem que reorganizar sempre o esqueleto, porque o estímulo que a gente dá para o nosso corpo de cair em desníveis, em cair, subir degrau, descer, e a corrida em si, a gente não tem a força que a gente tem na perna direita, a gente não tem na Não perna tem. esquerda. Eu sinto isso quando eu faço academia. E É no braço, impressionante também. o meu braço esquerdo É eu tenho mais menos- fraco. É fraco. E aí você imagina a articulação. Se meu lado direito é mais forte, o meu lado esquerdo é mais fraco, consequentemente, vai sempre desalinhar a minha clavícula, que desalinha a minha escápula, que desalinha a minha cervical. E aí eu tenho que ficar toda hora dando comando, digamos, técnico manual, que é aqui o seu lugar, melhora aí. E a gente vai dando esses estímulos que vai ter uma memória articular e muscular daquilo. E aí não tem uma lesão.
Se caso eu não faça esse realinhamento, eu vou ter uma lesão. Imagina esse moço com essa perna curta e longa com quadril que a gente chama literalmente rodado, com ilíaco PI, porque o ilíaco ele faz é o ilíaco que gera muitas lesões na coluna vertebral e no joelho e no tornozelo de um corredor, que é a nossa pelve. Então imagina assim, se o meu ilíaco aqui, minha pelve, ela vai pra frente e fica por muitos anos aqui. Todas as musculaturas, todos os tendões e ligamentos vão alterar do quadril, do joelho e do tornozelo. Porque aqui eu vou mexer com tudo. E aí eu vou ter uma condropatia patelar primeiro, aí eu vou ter um entorse de tornozelo, que tá ligado tudo com aquela alteração que não foi vista lá atrás. Entendi. Que nem um carro. Então, se o carro não tá alinhado, primeiro o pneu começa a bambear, e já leva problema na embreagem. Embreagem, tá. É isso. É o que eu falo, a gente precisa de manutenção. Só que a gente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura. E aí, como que o atleta, o corredor, enfim, vai fazer isso? Então, é essa cultura que a gente porque tem. Porque aí esse trabalho de prevenção, ele não precisa esperar se machucar para procurar Não. Não, porque daí não é prevenção. Isso. Aí eu tenho que tratar. Aí- E quando que ele tem que procurar? Eu quero fazer um esporte de impacto. Porque é um esporte de impacto. Né? A Sim. corrida, a gente vê, eu vejo por mim, eu sinto isso na pele. A corrida, ela exige muito da gente. Então, a gente fica com dor no tibial anterior. E aí, quando começa a ter essa dor no tibial anterior e a gente não faz uma liberação para deixar a musculatura um pouquinho mais Nossa, relaxada, liberação. que dói também. Mas é muito gostoso depois, não é? Mas Ai, nossa. depois, assim, A gente tá com uma bota pneumática agora. A gente tá muito chique. Que isso? Que é É isso? coisa, tipo, Neymar. A É gente coisa- tá muito chique. A Gente, gente coloca uma É coisa de bota. robô, né? Não, você Não, põe aquela uma coisa bota. que os os jogadores... atletas. O Neymar. O né? Neymar. O Neymar tem Eu duas acho que só o Neymar dele. deve dar Você muito dinheiro coloca a pras bota fisioterapeutas. pneumática e deixa lá. Faz massagem em você. Drenagem. Liberação. Aí você não precisa fazer o dedinho. A gente faz um dedinho só um pouquinho. Mas é muito bom. Mas é uma tecnologia. Então a gente trouxe isso para o Instituto. Bem legal, bem legal. Como que é o nome da sua clínica, do seu espaço? Instituto Buzaide. E aí a gente agora pegamos mais uma sala para fazer um espaço só para a fisioterapia esportiva e ortopédica. Então a gente vai ter uma caixa de areia Olha. para atletas de praia. Praia. A gente vai ter uma pista de corrida, uma esteira, vai ser bem Que legal. legal. Aqui, você vai fazer aqui? Aham, Que vai pegar uma legal. sala, estamos reformando. Não falei isso pra ninguém, só tá subindo aqui. Ó, ninguém... Spoiler, hein? Nem no meu podcast eu falei, Que legal. Estamos fazendo. O único problema é que a agenda dela é pra 2025. Não, é sabe? nada. Eu sou boazinha. Na verdade, as meninas são muito bem treinadas. Hum. Eu vejo minha de manhã, já acordo minha agenda. Aí eu falo, nossa, eu vou trabalhar hoje, hein? Aí tá, daqui a pouco eu tô chegando perto da clínica, minha agenda. Falei, ué, mas cadê aquele cara que tava aqui? Aí eu chego, meninas. Não, paciente travado, com dor. Paciente, você remodelou tudo isso. As meninas, assim, elas aprenderam a lidar de uma forma tão humanizada que se meu paciente tá em tratamento, ele tá sem dor, e aqui ele tá com dor, ela troca. Elas conseguem fazer o remanejamento antes de Troca. falar com você. Não falam comigo, eu não tô sabendo de mais, eu não sei mais de nada. Por isso que as pessoas me perguntam, linha agenda, gente, fala com as meninas, porque realmente elas fazem milagres. Que Bom. legal. Muito legal isso. E foi assim, a gente foi fazendo esse treinamento, e eu falei, meu, será que uma hora elas vão entender? Porque quando eu era sozinha, era fácil pra mim fazer, né? Nossa, elas fazem hoje melhor do que Não, eu, e você sabe? ter braços é diferente, né? Você Nossa. trabalha em equipe, aquilo que eu falo, em matemática é se dividindo que multiplica, a mesma coisa na vida. Vou falar pra você, Cresce. é desafiador, muito desafiador. Muito, eu acho que foi um dos desafios maiores, assim, porque meus pais são muito humildes, né? Então, meus pais não têm estudo, né? Meu pai é motorista da Seduc, minha mãe é zeladora de prédio. Sim. Mas a única coisa que eu lembro é que eles, desde pequenos, falavam, estudo, a única coisa que o pai e a mãe vai te dar pra sempre, até Sim. você ser independente. Sim. E isso realmente eles cumpriram com a missão deles. Que bom. E eu meio que trabalhar essas minhas crenças de merecimento foi Sim. muito difícil, sabe? Sim, porque você tem que quebrar crenças limitantes, né? É muito Sim. difícil pra mim. E Você lidar tem que sair, com... quebrar esses limites, Sim. enxergar além do horizonte. Né? Sim. E aí quando você vê 8 pessoas que dependem desse trabalho, que tem família, que tem filhos, que
forte, né, pra gente, assim, que Sim. não pensava em nenhum momento ser um pouco maior e proporcionar isso pra outras pessoas, né? Você vê uma recém-formada, monstra, que eu olho pras meninas e falo, caraca, de paciente virar pra mim e fala assim, doutora, que equipe? Eu falo, caraca. Sabe? Eu falo, não tá dando certo, né? O treinamento. Eu sei que é difícil, é sábado em treinamento, é reunião. Não é tão simples assim, porque realmente eu falo pra elas que a nossa missão é muito maior do que uma sessão de ortopedia, de quiropraxia, vai muito mais além, né? Do que o valor de uma sessão. Eu escuto muito disso das meninas falarem, nossa, ai, fulano falou que aqui é muito caro. Eu falei, tá tudo bem, gente, tem público pra todo mundo. E assim, quando elas viraram Mas a o última que é reunião. caro, né? Quando se refere à saúde. A saúde. Quando a última reunião, eu comentei, porque a gente faz reunião quinzenal, né? E a última reunião que a gente fez em equipe, eu falei assim, ei meninas, como é que tá em relação a valores, pessoal? Ninguém pergunta mais valor. Eu falei, é isso. A gente conseguiu passar o nosso valor. É isso mesmo. O nosso O valor quanto é isso. importante, né? Eu vou lá, eu pago, mas eu saio. Falei, não perguntam mais satisfeita. valor? Eu falei, não, Ellen, eles não perguntam mais valor. Esse- Porque realmente o preço, ele ficou muito além do que o valor que nós entregamos aqui dentro. E é incrível, gente. Assim, o trabalho que elas fazem ali dentro, que a gente consegue lá, é incrível. A gente vê que a gente vê um É uma energia brilho, surreal. Né? É surreal. Hoje mesmo, dessa hoje composição de vocês. Nossa, uma paciente de São Paulo, a gente tá tendo muita gente de São Paulo que veio morar aqui, né? E é bom São Paulo, porque eles dão umas métricas que é bom da gente entender. Porque quem é de São Paulo, capital, eles são acostumados a ser atendidos com nível muito alto de atendimento. E eles reclamam muito dos nossos atendimentos aqui. Quando eles acham a gente, eles vão lá para consulta. Primeiro, eu achei engraçado, semana passada, marcou um casal de idosos, não é idoso, né? É aposentado. Veio para morar na Praia Grande e ele começou. Na verdade, ele fez uma cirurgia de um câncer de coluna, tirou. E ele tá fazendo tratamento lá. E eles resolveram morar na praia por qualidade de vida. Tá. E veio a esposa, tô super feliz, comprar um apartamento no Forte. E aí ele falou assim, mas eu quero fazer fisioterapia, que eu preciso, devido às minhas dores e tal. Ah, então tá. E ele falou que ficou muito tempo acamado no hospital. Então eu precisava melhorar toda a condição dele, emagreceu muito e tal. Aí ele falou assim, olha, doutor, aí a gente faz toda uma pesquisa de como você chegou até a gente, como é que foi o atendimento. A gente é bem criterioso no atendimento. E aí ele entrou dentro do consultório e falou assim, doutora, você que é a doutora Ellen? Você é tão grande no Instagram, todo mundo fala isso. Pior que Todo mundo. Eu vejo você gravar, eu falo, nossa, a Ellen parece ser tão grande. Cara! Você parece ser alta nos vídeos. É muito surreal, né? Eu falei eu assim, olha, seu Sidney, todo mundo fala aí, já tô acostumada, tá tudo bem, mas infelizmente sou desse tamanho. Tá tudo bem pro senhor? E eu não uso salto nas minhas consultas. É isso. Aí ele assim, olha, vou falar uma coisa pra você. Eu entrei no Google pra procurar clínica de fisioterapia pra coluna, de dor e tal. E eu achei 6. Eu liguei pra 6. Pelo Google, você já foi a primeira que eu queria, por causa das suas avaliações. Muito bom. Ó, então a gente já estamos à frente nas avaliações. Porém, a única clínica que tinha consulta paga era de vocês. Por isso que eu vim aqui. Porque consulta de graça não presta. Falei, é isso. Não, então a gente tá fazendo certo. Com certeza. Se eu quero ser bem atendida, eu tenho que pagar por isso. Nada de graça. É isso aí. Falei, olha. É reconhecer, né, o profissional, que isso é muito importante. Gente, né? ele tá maravilhoso. Terceira sessão. Hoje eu saí de lá, ele tava entrando pra fazer fisioterapia com a doutora Letícia. E aí, seu Sidney, tá melhor? Tem 5 dias que eu não tomo remédio. Eu falei, mentira, seu Sidney. É, porque eu não tô com dinheiro. Eu falei, para de ser besta. Porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, ele não, brincadeira, doutora, eu tô ótimo. Eu falei, Você sabe que a Rose, né, a Rose tem coisa da coluna, não é isso? Isso. E a Rose, ela não faz atividade física devido a Isso. o que o médico... O que acontece? Eu tenho metástase na coluna. Tá. Tenho hoje 14 nódulos na coluna, né? E um deles, ele tá lesionando a medula. Na verdade, ele lesionou. Por isso que eu fiquei sem andar. E, assim... Mas ela anda, viu? Não, calma aí. Lesionou, mas tem formigamento nas pernas? Hoje não mais, mas já teve. Então já foi reabilitado, digamos assim. Coisa que... Na verdade, foi algo sobrenatural. É extremamente natural, porque os médicos, eles realmente, assim...
Eles tiveram explicação para tudo. Eles arrumaram explicação até porque o meu fígado regenerou. Mas até hoje eles continuam. Eu sou paciente do centro de pesquisa. Então, até hoje, eles não conseguiram explicar por que eu estou andando. Tá. Eles sempre, todas as vezes que, às vezes, eu pergunto assim, e aí, doutor, já descobriu por que eu vou ter andar? Aí eles estamos analisando, estamos estudando. E aí eu fui proibida, assim, por um tempo, de fazer exercícios físicos, porque eu não posso ter fraturas. Mas já é considerado também o que você tenha osteoporose. E já tenho. Já tem. Já na tenho. coluna vertebral também. Já tenho. Inclusive, eu tomo o Zometa. Tá. Eu tomo o Zometa, inclusive agora em maio eu tenho que tomar ele, né? Eu já tomo o Zometa desde 2019. Tá. Né? E aí, assim, eu já vi amigas minhas, assim, com os meus olhos. Amigas minhas que têm o mesmo diagnóstico que eu. Que não anda. Não. E que estava andando na porta do hospital e caiu. Andando, normal. Fraturou. Ela caiu, Ellen. Ela caiu e a perna dela teve 3 fraturas expostas. Sim. Ela faleceu já. E agora mesmo, a semana, tem uns 15 dias, eu perdi uma amiga também assim. Ela tinha mesmo diagnóstico e ela fraturou deitada. E aí, os últimos dias dela, ela já ficou acamada, ficou sem andar. E aí eu não posso. Eu sou proibida de fazer exercício físico por isso. Por isso que eu não faço a quiropraxia. Não pode fazer. Não posso, eu sou totalmente proibida. Dos limitantes, né? De que não pode, bandeiras vermelhas que a gente fala, tá? Totalmente. Total. Como também um diabético, tá? E aí todo mundo... E assim, é por isso que eu falo que quiropraxia é muito sério. Sim. Porque as pessoas vão falam que é quiropratas e não Sim. perguntam nem se o cara toma um corticoide. Porque se o paciente toma corticoide, Já não o pode. índice de você lesionar a artéria, a parte íntima da artéria vertebral é gigantesca. Meu Sim. Deus. E aí, Uma coisa tão simples. E aí o que acontece? Aí quando foi agora, recentemente, há uns meses atrás, aí uma médica, ela autorizou eu voltar a fazer exercício desde que fosse com um profissional. Sim. Mas eu ainda não, assim, eu faço pilates com a Dani, faço, às vezes vou caminhar com as meninas quando eu posso, que nem hoje eu fui com elas, aí eu fiz umas coisinhas, né? Mas ainda não voltei, mas eu tô bem feliz, assim, só da possibilidade de voltar, porque ela falou que eu posso fazer a musculação desde que seja com a personal. É que a personal que tinha se prontificado a fazer, quando ela podia, eu não podia. E agora eu tô podendo, tô com tempo e ela não tá podendo. Mas o que você fala disso? Musculação. Musculação, pro seu caso, Porque o que acontece? O impacto, né? O impacto ósseo, digamos assim, que a gente faz na musculação, na corrida, na caminhada, faz com que os osteoblastos, as células, o tecido ósseo, ele se multiplique. Por exemplo, assim, eu hoje vi as meninas correndo, deu uma vontade de chorar, assim, porque eu queria fazer. E não deu pra dar um trotinho? Ficou com medo? Ela correu um pouquinho atrás, tá? Eu corri atrás dela. Faz isso com ela. Faz assim, sabe qual que é o primeiro que chega a mulher do padre e faz ela correr assim, ó, 5 metros. Assim. Só que aí eu peguei a bike, né, dei uma volta. Aí ela correu na bike, eu fui de ladinho na bike. Porque assim, olha, qual que é a diferença de caminhar e correr? Fala pra mim, lindeza. Fala pra mim. Gente. Não, é uma borboleta que vai voar já. Já. Mas qual que é a que a diferença? gente fica com medo, porque é tipo assim, óbvio que eu queria falar, Rose, vamos, mas você entende? Eu não entendo sobre Mas Porque eu você peguei a concorda que um bike. trotinho não vai ser diferente, não é diferença nenhuma do que uma caminhada? Sim. Tô falando um trotinho, não tô falando Sim, correr que sim. nem 10 km por hora. Não. Né? Um trotinho super bem condicionada, num terreno que não vai causar uma queda, E aí era que esse é o mais importante. Sim. Tá tudo bem. E era isso que eu ia falar. Eu sou meio Então, melhor é na ciclovia em vez da praia. Ou não? Apesar que a praia tem aquela parte que pisa mais... Eu não Eu me senti arriscaria bem a hoje. ciclovia devido aos outros. Uma bicicleta tocar nela. mas no calçadão é ruim, porque No calçadão também tenho- por isso que eu acho que no caso dela, ainda é melhor lá na areia batida. Então, era isso que eu ia falar. Em 2021, eu fui trabalhar na loja de um amigo meu, tirar as férias de uma amiga minha, e aí eu peguei uma bike. Eu falei, vou andar de bike. Fiquei mega feliz. Nossa, eu vou ter andar de bike e tal. E foi muito, eu me senti ótima, assim. Só que aí,
Acho que depois de uma semana que eu tive dores, teve um dia que eu travei, inclusive. E aí eu descobri que a Dani me falou, olha, é a bike, porque você tá... Então, eu já não faria bike também. Então... A E bike aí você tem uma postura que Sim. exige demais da sua coluna lombar, Isso. da sua pelve, porque fica fazendo Aí eu parei. E além de você correr um risco, Sim, eu de parei queda, na hora. né? Agora, um trotinho, e assim, gente, faz uma caminhadinha, vai de meia hora, beleza. Um trotinho, 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, trotinho você aconselha. eu faria Ó, então tranquilamente. Se prepare, vê como fazer trote com vocês agora. Faz assim, ó, faz uma caminhada, trotinho de 5 Isso. minutos. Conta no relógio, 5 minutos. Aí, caminha de novo, trotinho Sim. 5 minutos. Tranquilo. Isso é literalmente seguro. Sim. Gente, a gente tem que fazer tudo que a gente faz, independente se você tem algum tipo de lesão ou não, na segurança. Né? Sim. Eu acho que a segurança é tudo. Na verdade, a gente estar consciente do que a gente está fazendo, né? Sim. Independente, igual crossfit. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo crossfit. Sim. Eu fui crossfiteira por 3 anos. O médico falou que nem Não, pensar. você não pode, não pode. Não, eles falaram, ó. Crossfit não é pra qualquer um. Não. Sim. Não é. Crossfit não é pra qualquer um. E tem um monte de gente que tá lá fazendo não sei o quê. Que não tinha que estar. Mas vai, continua indo, que vocês vão lá pra clínica e eu preciso ganhar dinheiro, tá tudo certo. Ué, mas não é verdade. Vai fazer ser o quê, né? feliz. Por isso que a gente tem profissionais Tem como nós que profissionais estamos pra lá. isso. Tá tudo certo. Então, assim, o CrossFit, ele precisava ser somente para pessoas que têm muita hipermobilidade. Porque você levantar uma barra sem você forçar o ombro, sem lesionar, você tem que ter um trabalho de hipermobilidade muito grande, de mobilidade articular. Sim. Então, realmente, tem pessoas que não têm isso. Não, eu nem conseguiria, porque assim, o braço, às vezes, eu sinto bastante dor. Antes eu sentia muito na perna. Elas alternam, sabe? Às vezes eu sinto muito, aí do pé só pra perna, às vezes vai direto pra coluna, às vezes do nada dói o braço. Mas assim, por exemplo, às vezes eu tô com o celular aqui, um exemplo. Eu fico com o celular, Começa a incomodar. começa a incomodar. Porque não tem músculo, né? Não, eu não tenho. Então, assim, continua no Pilates. Faz sua caminhadinha com trotinho, faça de verdade. Não é isso. Tá. Isso vai te trazer uma liberdade, isso vai te trazer, né, uma autoestima. Sim. Isso vai fortalecer seu esqueleto. É isso O que dia é precisa. diferente, né? Hoje Sim. meu dia foi extremamente diferente. Sim. Tanto que ela falou, porque assim, de manhã é o momento que eu mais tenho dores, é que eu mais tenho dificuldade para levantar. Tanto que todas as Viu, minhas, gente, ó, ela foi nas borboletas, ficaram bem. Olha. todas as minhas programações eu faço sempre para parte da tarde. Eu sempre evito fazer alguma coisa de manhã. Aí, esses dias, mês passado eu decidi, eu vou vencer isso dessas manhãs. Vou começar a me ocupar de manhã. Aí ontem ela falou o seguinte, olha, a gente vai, 5h45 a gente vai estar lá, tá? Mas olha, você não se preocupe, não Eu se falei, não, force. você descansa, não se Com preocupe. quem você tá indo, Ju? Eu tô no culto, mas só que eu não consegui ainda nas coisas, porque sempre na terça-feira acontece Aham. esse Aí você vai com quem? Mas aí eu faço depois a planilhinha, né? Mas você vai com quem? Sozinha? Que bacana. Não, mas se ela fala que tá indo, as meninas vão junto, filha. É, Todo aí mundo hoje junto, vai tinha- todo mundo atrás Eu dela, tinha gente. combinado com a gente que eu precisava fazer umas gravações para uns vídeos Aham. pra gente poder colocar no Instagram. E como eu marquei esse vídeo, aí eu falei aí eu só comentei, pela manhã nós vamos gravar, tá? Eu também vou. Eu falei, ó, é 5h45 da manhã, você não precisa acordar, pode ficar. Não, eu vou lá ajudar vocês. Eu falei, Tá pode bom, fica à dormir. vontade, vai. Porque ela toda manhã ela tem dor, então ela fala, eu tô hoje essa manhã com muita dor e tal. Eu falei, não vai, não precisa se preocupar, né? Não vai. E conseguiu ir hoje? E foi. Ela acordou, foi embora, viu que eu não acordei, Aí- nem me chamou. Não, Acordei não atrasada, chamaram chamei ela. E aí, dá tempo? Dá. Cheguei lá, peguei primeiro que a G. Não, a Quando gente você chegou, acorda? teve que voltar. Ah, já ela chegou voltou, e saiu. é. Desculpa, Quando Gê, você, desculpa. quando você acorda, você tem dor aonde? Então, normalmente, a hora que eu acordo é a hora que eu tenho dor em tudo. Tá. E o que você faz antes de você sair da cama? Olha, às vezes eu fico me esticando na cama, às vezes eu faço, não dá pra fazer aqui, aquela posição que eu faço, coloco aqui, vou assim. Isso, mobilidade. Eu saio fazendo coisa na cama Isso até aí, conseguir me levantar. mobilidade. É o que eu ia falar pra É. você. Acorde, tenha constância de acordar o seu corpo pra poder levantar da cama. Isso vai gerar um conforto. Às vezes eu pego assim, aí eu deito aqui, aí eu puxo minha perna, Isso. fica assim, várias vezes assim, abraçada com ela, sabe?
Às vezes eu faço que nem quando eu fazia quando era criança. Sim. Coloco a perna na parede, fico lá em cima. Eu faço um monte de... Tem que acordar o corpo, né, pra gente começar. Então, e vendo vocês conversar ela, porque a gente vê que o diagnóstico dela é um diagnóstico bastante sensível, né? Você aconselha sempre a pessoa, mesmo independente que você tem, não deixar de fazer uma atividade, uma musculação. Essa pergunta é muito boa. Na maioria dos pacientes, eles chegam pra mim assim, o médico pediu para fazer repouso. Tá, mas qual é o momento que você tem que fazer repouso? Então, assim, um paciente com uma hérnia de disco, um paciente com metástase. Então, assim, qual é o momento que você tá da sua lesão? Então, assim, eu tô numa lesão, eu tô num momento agudíssimo que me dói para respirar. Beleza, então você vai fazer um repouso junto com alguns movimentos que eu preciso que o seu corpo entenda que você... Porque a gente foi feito para movimento, não tem o que fazer. Então a gente vai oscilar isso, ok? Ok. Passou dessa semana, eu quero movimento. Com dor? Com dor. Não tá mais aguda. Você já consegue viver com a sua dor. Então vamos fazer com que o seu corpo entenda que aquela dor não te pertence. Você acredita, Ellen? Eu fazia isso sem nenhuma orientação, Olá. assim, de médico, de nada. Foi algo que eu determinei pra mim. Não, isso chama inteligência inata. Ah, e aí o que Olha, acontece? inteligência inata. Seu corpo é muito... Você foi tão sábio que seu corpo falou, não, querido, você não pode ficar parado. Porque eu fui muito criticada em relação a isso. Muito, muito, assim. Nossa, tem que ficar de repouso. Assim, não eram críticas, assim, Sim, pra me julgar. Eram proteção. Medos, Preocupação. cuidados, Como preocupações. eu hoje, eu peguei e falei, não, você não precisa levantar, porque eu falei, meu, tá 5h40 da manhã, né? Mas Aí eram de pessoas, assim, que me amam realmente. Mas eu era. E os médicos também. Não, você tem que repousar, você precisa repousar. Aí, um dia o médico falou pra mim assim, como é que você toma morfina e você fica o dia acordado? Eu falei, doutor, eu não tenho sono. Eu tenho dor, tenho vontade de ficar deitada, mas se eu ficar deitada, parece que a minha dor aumenta. E é fato. isso é verdade. E é aí, verdadeiro. o tempo passou, porque minha luta já vem de anos contra o câncer. E aí, eu vi... Aqui na Praia Grande é ela, a Rose, e tem mais uma, não é? Que fez até a corrida. Uma loira. Não Que faz a lembro. corrida do câncer aqui na Praia Grande. A Viviane, ela não tá bem, ela tá internada. Tá internada? Não sabia. Nossa, a minha guerreira também, não, cara. Ou mulher. E aí, o que acontece? Aí, você sabe, de repente, eu comecei a ver, nos últimos 2 anos, eu comecei a ver lá no hospital, que o pessoal começou... O hospital começou a postar umas coisas, assim, orientando os pacientes A caminhar. a caminharem e etc. E fazendo... Vai começando E a virar aí... um giro, todo mundo se conscientizar, porque isso é a conscientização, né? Antes E aí eu ninguém dava comecei- valor à fisioterapia. E desculpa, hoje, Ju. imagina, Pode falar. hoje a gente vê que a fisioterapia, ela tem que caminhar com a gente, né? Em todos Isso. os sentidos. Como eu falei, eu voltei para musculação, tô sentindo, mas eu até falei assim, semana, eu preciso lembrar de marcar a Érica, eu preciso dar uns ajustes aqui, Sim. porque você fica tenso num momento. É que nem eu recebo muito idosa com osteoporose, com bursite trocantérica, Sim. ou artrose de joelho. Sim. E aí Eu tenho também, viu? Tem Tem. combo, Mas né? foi tudo desencadeado. Mas A Rose é assim, ó, mais R$5 uma artrose, mais R$2,50 uma bursite trocantérica. Deus sangue. Olha, Ô, mas para finalizar, o que eu percebi? Depois, até o hospital de paliativos lá, que sempre a gente conhecia e sabia que era assim. Sim. Era só injetável, Sim. entendeu? Injetável lá, postergando os dias, dormindo. Você chegava para visitar um paciente, Ai, credo, né, gente? tudo dormindo. aquela coisa. Zumbizando mesmo, né? E aí eles mudaram, eles fizeram a nova estrutura, Sim. terapia ocupacional, fisioterapeuta, Musicoterapia. todos os dias. E aí hoje eu vejo os médicos orientando os pacientes a fazer exatamente as coisas que eu já fazia. Aí eu falei, gente, eu só fazia isso, e os médicos nem me falavam. Agora que você eu fazia. imagina quando você tá na frente. Sim. Quanto tempo você não faz isso? Sim. Será que é devido a todas essas consequências que você ainda tá assim? Sim. Você entende? Sim.
O corpo, ele precisa de vida, de movimento, e você ofereceu pra ele, mesmo ele Sim. estando doente. Sim, Então, assim, é uma luta diária que o seu próprio corpo tá tendo com ele mesmo. sim. Tipo, fica doente. Não, mas eu não quero ficar. Vamos lá. Sim, Sim, é. é estímulo. Tudo é estímulo. Tudo é estímulo. Sim. E aí, essas senhoras chegam Sim, lá tá. com guias de fisioterapeuta, escrito assim, guia médico, escrito assim pro fisioterapeuta. Fazer hidro, cinesioterapia. Eu falei, você não vai fazer hidro. Por que você vai fazer hidro? Você tá com dor? Não, eu tenho dor, mas não é limitante. Então, você não vai pra hidro. Então, o médico falou pra mim fazer hidro. Eu falei, por que hidro? E eu percebo isso, né, Ellen? Vocês, fisioterapeutas, vocês sabem mais do que os médicos. Olha, Algumas hoje, vezes. eu porque- tenho estudo muitos mais parceiros nessa área. médicos. Gente, eu não tô falando mal dos meus médicos, Não, não. Meus não, médicos não. são maravilhosos. Mas é que assim, ó. Não foi isso que eu quis dizer. Mas sabe o que é? Que assim, ó, cada um no seu quadrado. É isso aí. Eu percebo ia que falar hoje nós, fisioterapeutas, nós temos literalmente, hoje é lei, nós podemos fazer o prognóstico. A gente Sim. faz consulta, a gente Sim. faz diagnóstico. Sim. E eu tenho parceiros médicos que mandam pra mim, me mandam mensagem no WhatsApp e falam assim, Ellen, me ajuda. Olha essa paciente, o que ela tem? Eu falei, manda pra mim, eu vou fazer o teste nela. Porque ele entende muito de medicação, ele entende muito de cirurgia. Mas realmente ele não sabe mais como é que faz a avaliação precisa músculo tendínea ou articular daquela lesão. Sim. Tanto que os médicos dificilmente tocam no paciente. Porque eles não sabem nem por onde difícil eles começar. tocarem. Quantos pacientes eu recebo com dor com bursite de ombro? E quando o paciente chega na minha frente, eu falo, como é que é a sua dor? Dói aqui e tal. E irradia pros dedos. Que dedos? Esses 3 últimos. Formiga. Você não tem problema de bursite. Você tá com uma hernia de disco cervical. Olha só. Mas eu tô tratando isso, então por isso que não resolve? Não vai resolver. Seu problema não é na bursa. E você falou uma coisa interessante. Os médicos, eles não nos tocam. Toca. Porque eles não estão sendo preparados pra isso. Eles É vão uma lá, geração eles fazem- nova. Uma geração É uma nova. geração nova. É uma geração nova de acontecendo. medicação, de infiltrações, Sim. né, de bloqueio de dor. Só que é que nem o paciente fala pra mim, o médico quer fazer pra mim um bloqueio no meu joelho, Sim. não é? Um bloqueio tal, pra não sentir mais dor. E o que você acha? Não vai fazer. É que nem você vai no dentista com uma cárie, aí eu vou no dentista, aí o dentista faz uma anestesia e eu vou pra casa. Não tô sentindo mais nada. Só que daqui A 6 anestesia meses, vai passar. a cárie vai estar um buraco. Sim. Só que eu bloqueei. Então, assim, você bloqueia aqui e continua fazendo tudo que você tá fazendo. Porque é de 4 a 6 meses o bloqueio. Quando tudo isso acabar, como é que vai estar o seu joelho? Nossa. Eu não vou poder mais fazer mais nada no seu Mais joelho. nada. Vamos encarar de frente o problema? Vamos tratar, brother. Tem que tratar. Então entendi, doutora. Perfeito. É isso. Eu tenho hernia de disco, né? Nossa, eu não E- sabia. Olha, também, hein? Eu também tenho. É. Tá bem. Mas a Josi pode colocar aí também igual. Mais R$5, gente. Mais 5. É que nem McDonald's também? É, também. 2,50 quer levar mais um pouquinho? É um combo. É por isso que a gente já tá tão certo. Você quer mais? a gente Eu acho fez muito engraçado. parceria. Mas eu acho muito engraçado, não é? Acho que a gente se juntou. Mas 2,50, você quer mais um pouquinho de Ó, pra quem chocolate? me perguntou por que a Rose, né? Por que a Rose faz o podcast? Tá escrito, tá Aqui, explicado. tá Tem um explicado. pouquinho dos combos também. Muitos combos aí, hein? Dá-lhe combos aí, né? Dá-lhe combo. Mas eu fiquei, quando eu morava em Santos, né? Eu tive hérnia e passei no ortopedista e a primeira coisa que ele falou pra mim assim, ó, você não pode correr, não pode fazer atividade física, vai fazer Hidroginástica. Gente, posso falar? Eu me olhava assim, como que eu vou fazer hidroginástica? Aquilo não me dá ânimo. Aí eu vou te falar, mas Imagina, hidroginástica, Jo. pra quê hidroginástica? Se você vai diminuir o seu peso corpóreo e você não vai ganhar massa muscular e você não vai melhorar toda a parte ortopédica. E o ortopedista falou que eu teria que fazer cirurgia. Aí isso me assustou. Fiquei assustada. Aí eu falei, caramba. Só que aí eu fui e passei em uma neuro. Lá em Santos. Né? Amo ela, né? Amo, né? Qual é o nome dela? Ai, caramba. Doutora Ana Galvão? Não. Depois eu pego o nome. depois você gente, fala. a Ellen, ela é como que chama? Ela tem uma lista de rede credenciada. Aí, eu tenho mesmo. Aí ela pegou Tô e vendo. falou assim, não, cirurgia não, nem invasiva, nada, você não vai fazer isso, eu vou te dar um fisioterapeuta, ela me deu um fisioterapeuta, passou, Físio. e vai fazer Físio, gente. RPG. É Faz RPG eu RPG, fiz. Se uma época. coloca, eu fiz esse tal do RPG, né, Maravilhoso. respiração, não sei o que, limpei as pernas pra cima, não tive mais nada, aí foi quando eu vim pra cá, foi quando eu comecei a tratar com ela as inflamações. Então, não precisei fazer cirurgia, tô aqui, ó, e voltei a correr.
e tá tudo bem, não sinto nem calcânio, nem coluna, não sinto mais nada. Só que eu fui... Só cuida pra não levar mais agulhadinhas, né? Eu espero que não, né? Mas... Não vai precisar, não, se Deus quiser. É. Mas você sabe que quando eu fui diagnosticada com hérnia de disco, foi muito engraçado esse diagnóstico, porque eu tava para ir para esse torneio de Washington e eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, muita dor na cervical e eu sentia formigar esses 3 últimos dedos. Aí eu falei, meu Deus, o que Você é já isso? identificou. Nunca imaginei que fosse hérnia de disco. Mesmo você sendo físio, Não imaginei. santo de casa Meu não faz diagnóstico milagre, qual que filha. era? Esclerose múltipla. Mandei mensagem pra doutora. Ô, louco. Você? Chegou esse ponto. Filha, não existem profissionais mais loucos do que da saúde. Vocês podem acreditar que porque somos sabe- todos malucos. Gente, de verdade. Não, eu acredito, porque, É o porque meu ele médico... sabe, aí ele fala, putz, é. mas eu tô sentindo isso, será que é isso? De verdade, É. de verdade. Porque assim, aí eu comecei a sentir esse formigamento, aí eu já parecia que eu não tinha coordenação, aí eu já comecei a ficar com a vista turva de ansiedade. Aí eu marquei neurologista e a doutora Ana Galvão, lá de Santos. Aí eu lembro que eu cheguei na consulta e eu já comecei a chorar. Ah, nem conhecia a mulher. Só que eu fui indicada que ela era uma das melhores, mas é bem antiga ela lá. Comecei a chorar e tal. Aí ela pegou, olhou pro meu marido e falou assim: pegou um lenço, deu pro meu marido e falou assim: já marcou psiquiatra pra ela? Eu falei, nossa, mulher doida. Aí eu até parei de chorar. Falei, como assim, doutora? O que você tá falando que você tem? Esclerose múltipla. Eu tinha 34 anos. Nossa, Aí ela assim, quem te falou isso, garota? Eu, Google. Ai, que eu vergonha. não olho mais o Google, Ai, que filha. vergonha. Aí não assim, aí ela assim, tá, senta ali. Fez uns testes específicos, neurológicos, assim, eu rasgo meu diploma se você tiver alguma coisa. Mas, eu sei, pelo que eu já entendi da senhorita, você não vai acreditar na palavra. Então, você vai fazer todos esses exames aqui que eu tô passando pra você. Ela mandou fazer uma ressonância do encéfalo, da cervical, que eu condenei. Falei, pra que você quer cervical? Você faz o que eu tô mandando. Tá. Cervical e eletroneuromiografia dos membros superiores, O bendito inferiores exame. e língua. Nossa! Nossa. Ela me ferrou mesmo. É, porque você se autodiagnosticou. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Hum. Fui fazer os exames. Quase matei ela com a eletroneuromiografia. Foi péssimo, foi uma experiência terrível. Você fez quantas vezes? Uma vez. Eu faço todo ano. Não, para, pelo amor de Deus. E aí fiz fiz o encéfalo e fiz a ressonância. Eu fiz na Mega. Então, a Mega, ela, na época, né, eles estavam primeiro, saía primeiro o exame de imagem Sim. na internet. É, pra depois sair o laudo. Só que depois você pegava lá impresso. E toda noite eu entrava pra ver se meus exames estavam prontos pela imagem. Nem Meu ansiosa. Deus do céu. Aí eu lembro como hoje, uma sexta-feira à noite, eu entrei, aí apareceu. Era em Cristina. Eu falei, é o meu exame. Aí eu comecei a clicar. Meu marido tinha acabado de deitar. Aí eu cliquei, eu vi uma hérnia gigantesca na cervical. Eu falei, meu Deus, olha, gente, essa sou eu. Quem convive comigo todo dia sabe que essa sou eu. Fui lá, amor, e o que foi? Trocaram meu exame. Tu acredita que eu fiz isso? Aí ele, o que foi, amor? Eu falei assim, trocaram meu exame. E não você é acredito. fisioterapeuta? Eu fisioterapeuta. Agora eu entendi por que você teve que quebrar aquelas crenças, Você né? entendeu? Entendi. Trocaram meu exame, vida. Você não tá acreditando? Ele disse, que loucura, amor. Como você sabe? Vem ver. Aí ele veio. "Ah, nossa, que horror, né? Deve ter trocado mesmo. Eu falei, essa hérnia, amor. Que loucura. Gente, a hérnia é Gente, muito melhor que o Você não tá, esclerose. não, mas você não tá entendendo o tamanho da hérnia. Ela era muito grande. Ela era extrusa. É uma hérnia de queda, de batida na cabeça. Ah, entendi. Era uma hérnia muito gigante. Muito. Era uma hérnia extrusa. Extrusa é quando ela já saiu e tá dentro do canal medular. Entendi. Eu falei, mas que porra de hérnia é essa? Aí tá. Peguei os exames. Fui lá no outro dia, na segunda-feira. Peguei as minhas imagens. Falei pra moça. Falei, olha, eu acho que vou ter que refazer. Vou levar no médico, mas eu vou ter que refazer. Porque essa hérnia não é minha. Aí Isso ela não não- me pertence. Aí eu lembro que a moça que entrega o exame falou assim: olha, moça, você tem que ver com o seu médico, senão você não tá entendendo. Essa hérnia é gigante, eu não tenho uma hérnia dessa. Não tava nem mexendo minha mão. Aí ela assim, bom, sua médica vai falar, tá bom, senhora? Eu falei, não, tudo bem, mas como é que faz que você tive que refazer? Aí eu queria questionar a mulher. Ela, moça, vai na sua médica, depois a gente conversa. Eu falei, tá bom, então, calma. Cheguei na Ana Doutora? Galvão. Gente, ela pegou meu exame, ela fez assim, pegou o celular. Oi, Marcela.
Oi, tudo bem, Marcelo? Então, Marcelo. Não, Marcelo, faz um favor. Você pode atender agora uma paciente assim? E eu assim pra cara dela. Marcelo? Como assim? Aí eu olhei pra... Aí ela desligou. Assim, oi, Ellen, você pode ir com o seu marido? É aqui, ó. Você vai entrar à esquerda, andar mais um pouquinho, tal, não. Ele vai te atender agora, vai te encaixar. Eu, quem é Marcelo, doutora? É um neurocirurgião. Eu falei, por que neurocirurgião? Olha só a hérnia, garota. Aí eu, mas é minha mesmo? Ela, claro que é. É preciso não de formigar. Eu falei, não, realmente, tem a ver, mas será? Ela, esse é o problema, é uma hérnia de disco. Nossa. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui, bem irritada, mas eu fui. Cheguei lá, o médico olhou, nem olhou na minha cara, ele pegava o exame, começou a fazer a solicitação de exame pré-cirúrgico. Que isso? Mas nem perguntou pra mim, pé cirúrgico. Eu falei, doutor, desculpa, você tá fazendo um encaminhamento de cirurgia? Sim. Aí eu falei assim, mas por quê? Você quer ficar tetraplégica? Eu falei, não. Então, não tem lógica, vai tomando sua hérnia, garota. Eu falei, mas eu tô tendo força na mão. Ele, o que tem? Você sente formigar? Eu sinto só os 3 dedos, mas assim, não tá anestesiado, ele está formigando. E eu tenho força, eu tenho movimento. Mas os próximos passos era você perder força, perder movimento. Aí ele assim, aí ele pegou e falou, você não quer fazer? Eu falei, não, eu não vou fazer. Eu tô indo pra uma viagem em Washington, um torneio mundial. Eu não vou fazer isso. Torneio mundial. Ai, meu Deus. Você tá doido? Vou trabalhar, ficar 28 dias em Washington. Ele assim, então tá bom, depois, quando você voltar de Washington, se você quiser ainda recuperar a tua coluna, tu vem. Eu falei, beleza. Aí você foi viajar. Rasguei o exame, falei, pariu, vou procurar exame, vou procurar um tratamento. Aí foi quando a quiropraxia, eu conheci a quiropraxia lá, e a quiropraxia entrou na minha vida. Aí quando eu cheguei em Santos, eu fui lá na Levo, e aí eu fui atendida, e eu entendi o que a quiropraxia fazia no ser humano dentro de uma hérnia, e aí foi quando eu resolvi meus problemas. Hoje eu faço tudo, eu corro, eu faço crossfit. E você não operou? Imagina, nem sei como é que ela tá, deve estar maravilhosa, porque eu não sinto nada. É isso. Então, depois que eu fui pra musculação, que eu fui fazer atividade, acabou. Eu vou te falar, que coluna é uma área muito delicada. pra Muito! fazer cirurgia. Porque assim, Muito. quando eu tive o primeiro tumor, o primeiro ponto de metástase na coluna, ele surgiu, foi descoberto em um PET scan, ele tinha milímetros. Milímetros. E eu achei, pelo que o médico tinha falado, na hora, quando ele começou a falar, eu falei, vai operar. E ele não. E assim, até hoje, eles são totalmente contra mexer na questão É que eu sempre falo para meus pacientes. Você fazer uma artrodese na coluna, você colocar parafuso na coluna, é muito complicado, porque a coluna é um segmento único e ela é móvel. Se eu estabilizo a lombar, que normalmente é na lombar, ou é a cervical, todo segmento vai ter problema. Sim. Isso é uma consequência, porque eu prendi aqui a parte distal, consequentemente toda a outra região vai ter adaptações que vai gerar mais hérnias. Sim. Então eu sempre explico para o paciente isso, vamos fazer de tudo para não fazer cirurgia. Não fazer, exatamente, é isso que eu percebo nos médicos lá. Eles evitam, eu tive colegas que fizeram cirurgia, mas assim, eles evitam ao máximo. A gente percebe, o médico falou para mim, olha, Roselina, de 100 a gente faz um. É isso aí. A gente evita fazer cirurgia. Mas, na coluna eles infelizmente, o mercado financeiro médico e das próteses e órteses não é assim que funciona, né? Ô, Ellen, eu tenho uma Rose, pergunta. a gente vai ter que... vai ter que terminar, É gente. Roselina? Ai, gente, sério que eu falei meu nome aqui? Falou? Você falou? Eu falei, quem é? Eu ainda fiquei, Eu também, falei, quem será que é essa é? mulher? Meu nome, não acredito. É tão Eu lindo. falei. É Roselinda. Não, Ó, eu gente, aprendi a sério. amar o meu nome. Vocês vão querer que eu fale meu nome? Você falou, Roselinda. Você falou? Roselina. 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 Entendi. Então, Aí a gente, infelizmente, a gente vai ter que terminando fazer nosso tempinho. um Ellen e Buzai. Tem mais 2 A gente minutos? Tem faz. 2 minutinhos. Então, esses 2 minutinhos eu queria que Então, a Ellen desse deixa ela fazer uma mensagem final, né, uma amiga? mensagem pra gente, porque a gente depois ainda vai ter muitos podcasts Sim. pra Você vai ser gente igual o Dr. faz. Diego, Vocês então. precisam ir lá no nosso. Vamos. A gente vai, Só vocês vão no chamar nosso. que a gente vai. Vocês vão. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo, principalmente de conscientização antes da atividade física. A questão é, gente... Olha pra essa câmera. Vamos lá, vou conversar com vocês agora. A questão é, a atividade física, ela é muito bem-vinda, né? Claro, hoje, o que mais se fala desde a pandemia,
Então, é um dos medicamentos diários do nosso organismo. Porém, essa máquina que recebe esse estímulo, ela precisa ser cuidada. Ela precisa de manutenção. Então, não aguardem ter dor. A dor é a sinalização de que algo no seu corpo não está bem. Então, por que eu tenho que esperar realmente esse sinal acontecer para que eu vá atrás de uma manutenção, né? De manter todo um corpo restabelecido? Não tem um porquê. Então, fazer a prevenção. Erin, quantas vezes eu preciso fazer a prevenção? Vá uma vez por mês já é necessário pra gente fazer uma liberação se necessário. De fazer uma quiropraxia se necessário. Se tiver realmente que fazer um tratamento se necessário, tá? Mas uma vez por mês é o ideal. Aí depois a gente vai espaçando a cada 2 meses, a cada 3 meses. Conforme a sua atividade, se ela é muito intensa ou não, nós vamos acompanhando, né? Toda essa evolução, esse desenvolvimento desportivo do seu corpo. É sempre um prazer atendê-los. Agradeço desde já. E é isso, gente. A Fiso tá on. Instagram pra gente. @doutora.ellenbuzeide ou @Instituto Buzeide e o @podcast Fiso tá on. É isso que eu ia falar. Ela tem um podcast também, tá? Se tiverem bastante dúvidas, querem tirar Tem dúvidas. bastante conteúdo lá. Tem médicos que vão lá falar sobre. A gente pega bastante especialidades bem específicas mesmo, para que a gente consiga desenvolver bastante dúvidas, né, dos pacientes. Que legal. E novamente, eu venho te agradecer por essa tarde, ter nos aceito, né, o nosso convite. Nossa, é um prazer, e gente. estar com você sempre é uma alegria, né? É muito Bom. gostoso mesmo, né? Você transporta e esse carinho, esse amor Conhecimento. e Eu conhecimento. Né? Amo o que eu faço. Estudo muito o tempo todo. Eu falo com as meninas lá, a gente não se acomoda enquanto não ver o paciente sair daquela crise. A gente pega muitos homens, né, em crise de hernia de disco. E você vê que você ver um homem chorar é muito forte. Porque a mulher, independente da doença ou da lesão, ela é forte, Sim. né? A força da mulher é diferente. O homem não. O homem, ele se entrega, tipo assim, cuida de mim, que eu tô morrendo já, sendo que não sabia que é morte. Mas a gente leva isso com muita leveza, a gente leva isso com muita alegria. E eu falo que a gente consegue transformar essa dor em pouco tempo, de tanta energia que a gente joga, né? Sabe, de amor ali naquele tratamento. E as coisas acontecem, né? Que legal. Obrigada novamente, né, pelo teu carinho, pela tua presença. Foi uma tarde maravilhosa. Amém. Teremos outras, Foi se Deus muito quiser, bom. né? Vai ser igual o Doutor Diego, né? A gente vai ter que fazer episódio 2. Não, o Diego tá pra ir lá, né? Aí eu falei, Diego, a gente vai ter que fazer quantos episódios mesmo? É muito bom, muito bom. Eu adoro as caras que ele faz. É. A Samantha, eu conheço ela de bebê. Ah. Eu me sinto uma velha, né? Ai, a Samantha, gente, é um doce. Ai, eu Meu conheço Deus. ela de bebê. Ela, nossa, o quanto ela é carinhosa, atenciosa, né? Eu gosto muito. É, também. e faz E olha frente que eu do- não conheço ela pessoalmente. Não? Só por mensagem. Ela é maravilhosa. Pra gente resolver as agendas dos podcasts. E ela tá à frente dele, né? É, Sempre ela- tem uma mulher, né, gente? É. Doutor Diego, Ao lado desculpa, dele. mas é isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Rose, obrigada mais uma Obrigada, vez. Né? Muito bom ter amiga. você aqui sempre. Ah, né? ela é maravilhosa, gente. Deixa eu ser a melhor.